Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo número 9 da lição da Escola Sabatina, a prova mais convincente. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos reunidos aos pés de Jesus para aprendermos como discípulos e alunos de Jesus. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, falando ao nosso coração através da Tua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém. A prova mais convincente da nossa unidade cristã é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos próximos uns dos outros, porque somos irmãos uns dos outros. Somos filhos e filhas do mesmo Pai, o Pai Celestial. Não adianta querer convencer o mundo de que estamos em Cristo, de que somos salvos em Jesus Cristo, quando vivemos em contendas, em separações, em divisões. Queridos, a única prova convincente de que Jesus Cristo é o enviado de Deus para nos salvar é esta unidade, quando nos amamos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Na parte de domingo, sob a cruz de Jesus, à sombra da cruz, todos nós estamos abrigados. Todos pecadores, indistintamente, homens e mulheres, de todas as raças, tribos e línguas, todos nós somos pecadores. E à sombra da cruz de Cristo, nós encontramos perdão e salvação e somos nivelados ao mesmo nível de pecadores, carentes da graça divina. E o sangue de Jesus Cristo é todo suficiente para salvar, para perdoar todo e qualquer homem ou mulher de qualquer nação que reconhecer Jesus Cristo como Salvador, que clamar pelo nome santo e venerável de Jesus. Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo assunto ao céu, Cristo prestes a voltar. É isso que nós cremos. É isso que nos iguala como homens e mulheres, filhos e filhas de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia deixa claro que Jesus Cristo veio para derrubar o muro de separação. O muro que separava judeus e gentios. Mas não é somente este muro que Jesus derrubou. Jesus derrubou também o muro que separa cristãos de uma igreja de cristãos de outra igreja. Nós temos pelo menos 42 mil igrejas cristãs. E estas 42 mil igrejas cristãs estão unidas sob a cruz de nosso Senhor Jesus, porque todas elas creem em Jesus Cristo como Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu convido você agora para abrir a sua Bíblia em João capítulo 11 e vamos ver os versos 51 e 52. Evangelho de João, capítulo 11 e os versos 51 e 52. Aqui nós lemos, falando de Caifás, o profeta João falou: ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Realmente, Caifás, sem saber e sem perceber, estava profetizando que através da morte de Jesus Cristo, todas as ovelhas dispersas, judeus e gentios, seriam reunidos em um só corpo, que é Jesus Cristo. Como igreja, nós temos 28 doutrinas fundamentais, mas as 28 doutrinas fundamentais seriam nada se nós não tivéssemos esta doutrina fundamental que se chama Jesus Cristo, nosso Salvador, salvos pela graça e pelo sangue de Jesus Cristo, sejam quais forem as outras crenças, como adventistas do sétimo dia, seja qual for a mensagem proclamada exclusivamente por nós, o fundamento da nossa unidade consiste em nossa aceitação da morte de Cristo em nosso favor. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Pedro em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4 e o verso 12. Atos capítulo 4 e o verso 12. Aqui nós lemos: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Só Jesus nos leva para o céu.
Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, nós temos um Pai em comum, portanto somos filhos e filhas de Deus, irmãos uns dos outros. Nós temos um Salvador em comum, Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que subiu ao céu e prometeu: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. João capítulo 14, versos 1 ao verso 3. Onde quer que formos, em qualquer país, onde vermos uma cruz, saberemos que ali está uma igreja cristã, porque a cruz, e sob a cruz de Cristo, nós nos unimos, porque Paulo disse na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o verso 2, nós lemos assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Jesus e este crucificado, este era o tema da vida de Paulo. A vida de Paulo girava em torno do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto e assunto ao céu. Queridos, em torno de que gira a sua vida? Qual é o centro da sua vida? Qual é o centro das suas afeições? Em que você mais investe tempo, dinheiro? Porque para Paulo, Jesus Cristo era tudo. Para mim, o viver é Cristo, disse Paulo, e o morrer é lucro. Por isso ele diz aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e o verso 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz de Cristo é o poder de Deus que nos salva. A cruz de Cristo é o próprio pivô e o centro do cristianismo. O budismo tem um símbolo, a flor de lótus. O judaísmo tem um símbolo, a estrela de Davi. O islamismo tem um símbolo, a meia-lua. O marxismo tem um símbolo, o martelo e a foice. O nazismo tem um símbolo, a suástica. Mas o cristianismo, a religião de nosso Senhor Jesus, também tem um símbolo, a cruz. A cruz mostra que Jesus veio para ligar o homem ao Deus, reconciliar o mundo com o seu Criador. A cruz nos mostra que temos que nos relacionar com o nosso Pai Celestial, amar a Deus sobre todas as coisas e com o nosso próximo, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Queridos, a cruz aponta para o céu e a cruz aponta para o meu próximo, os meus semelhantes, com quem eu tenho que me relacionar. O professor Sir Alfred Ayer, filósofo de Oxford, conhecido pela sua antipatia e ódio do cristianismo, ele falou sobre a cruz assim: como é que os cristãos podem encarar tal ridículo sem mudar de posição? Por que nos apegamos à velha e rude cruz e insistimos na sua centralidade, recusando-nos a deixar que ela seja empurrada para a periferia da nossa mensagem? Por que devemos proclamar o que é escandaloso e gloriarmos-nos no que é vergonhoso? Porém, queridos, Paulo fala exatamente o contrário. Em Gálatas capítulo 6, verso 14, Paulo diz assim: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus. Se você tem que se gloriar, meu querido irmão, glorie-se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É a cruz plantada no Calvário que trouxe salvação ao mundo. Por isso Jesus disse: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Onde você levantar a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, você atrairá pessoas. Pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo e se renderão a Jesus Cristo. Por isso, no livro Evangelismo, página 185, Deus diz através da sua serva: Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo assunto ao céu, Cristo vindo outra vez, deve ser a nossa mensagem. Amém? Aleluia! Na parte de segunda-feira, Ministério da Reconciliação, não o ministério da separação. Cristo não veio para que você se separe dos outros irmãos cristãos. Não é o ministério da separação, mas o ministério da reconciliação. Querido, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, vamos ler os versos 13 a 16. Efésios capítulo 2 e os versos 13
a 16. Aqui nós lemos: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. A cruz de Cristo mata as inimizades. A cruz de Cristo nivela, colocando-nos todos no mesmo patamar. Somos pecadores. Impossível um pecador se salvar, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. Portanto, queridos, Cristo veio para reconciliar todos, judeus e gentios. E o verso 17 diz: e vindo ele, Jesus, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Para aqueles que se achavam os preferidos, a nação judaica, Cristo é a solução. Para aqueles que se achavam perdidos, os gentios, Cristo é a solução. Cristo é a solução para todos. Agora vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e os versos 17 em diante. Aqui nós lemos: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não importa a religião, não importa a cultura, o país, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E todos nós precisamos nos tornar novas criaturas. O velho homem, a velha natureza, precisa morrer. Queridos, Jesus Cristo falou para Nicodemos que se achava salvo, que se achava bom, que se achava ótimo. Jesus disse para Nicodemos: importa que você nasça de novo. Você tem que nascer de novo. Jesus Cristo não falou para Zaqueu, Jesus Cristo não falou para a mulher adúltera: você tem que nascer de novo. Porque eles sabiam, eles sentiam que tinham que nascer de novo. Mas Nicodemos achava que não precisava nascer de novo. Mas todos precisamos nascer de novo, nos tornando novas criaturas em Cristo Jesus. E agora o verso 18 diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vejam aí, queridos, ministério da reconciliação, não da separação. Você não é melhor do que ninguém, a minha igreja não é melhor do que as outras. Nós temos que nos amar uns aos outros. Nós estamos abrigados à sombra da cruz de Cristo. E o verso 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Portanto, queridos, deveremos dar as mãos uns aos outros, nos ajudar mutuamente. E o verso 21, àquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu a separação do Deus Pai. Por quê? Porque ele se tornou pecado na cruz. Por isso diz aqui no verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele não tinha pecado, mas ele se tornou pecado, o fez pecado por nós. Na cruz ele se tornou pecado e ele sentiu a ira que Deus tem contra o pecado. Por isso ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas mesmo assim, ele confiou no Pai, dizendo a última frase que saiu da boca de Jesus, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Queridos, Jesus Cristo se tornou pecado, por isso ele morreu. Quem não tem pecado não morre, porque o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo não tinha pecado, mas como ele morreu então? Porque ele se tornou pecado. De fato, realmente, ele se tornou pecador na cruz.
Por isso ele morreu. Mas como Jesus se tornou pecador na cruz? Porque ele assumiu os nossos pecados. Tão real como foi a morte de Cristo, porque ele assumiu os nossos pecados. Tão real também é a vida eterna que nós recebemos através do sangue de Jesus Cristo. Nos amemos uns aos outros, estendendo as mãos uns para com os outros, levantando os que caem, nunca criticando, nunca acusando, mas levantando os que caem, porque no exército de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não abandonamos os soldados feridos que caem no chão. Nós paramos em nossa caminhada para o céu, nós estendemos a mão para os que estão caídos, nós os levantamos e continuamos em nossa caminhada para o céu, porque é assim que nós vamos para o céu, não sozinhos, mas estendendo as mãos uns aos outros. Aleluia! Na parte de terça-feira, unidade prática. Em 1902, Ellen White escreveu: todo cristão deve ser o que Cristo foi em sua vida nesta terra. Ele é o nosso exemplo, não apenas em sua pureza imaculada, mas em sua paciência, mansidão e disposição cativante. Cristo é o padrão. Cristo é o modelo perfeito que você tem que admirar, contemplar, tomar tempo para isso. Cada manhã, antes de sair para o trabalho, você tome tempo para meditar em Jesus Cristo, ler os evangelhos, pedindo ao Espírito Santo que lhe comunique a vida de Jesus, a mente de Jesus, o temperamento de Jesus, o caráter de Jesus, pedindo ao Espírito Santo que dê para você e para mim todo este pacote que se chama o fruto do Espírito Santo, que são os traços de caráter de Jesus que o Espírito Santo nos comunica e implanta em nós. Porque quando sairmos de casa, irmos para a rua, trabalhando, andando pelas ruas, nós somos Cristo andando nas ruas. Nunca poderemos dizer, não olhe para mim, olhe para Jesus, porque as pessoas não vão entender. Jesus Cristo se torna visível aos olhos dos outros através do seu rosto, através de você. Você é o Cristo visível andando na terra. Tuas mãos, tuas palavras, tua face é o Cristo visível. As pessoas estão contemplando você. Por isso Jesus Cristo disse: vós sois minhas testemunhas, brilhe diante dos homens a vossa luz. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, para que você e eu não sejamos tentados a falar: não olhe para mim, olhe para Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo está no céu. Os pecadores necessitados, eles precisam de um rosto de Cristo que possa ser visto. E que rosto é este, senão o teu rosto, o meu rosto? Por isso, queridos, em Mateus capítulo 5, nós lemos a partir do verso 12: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E agora o verso 16, presta atenção, verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. As pessoas precisam ver na sua vida as boas obras, a caridade, a tolerância, a cortesia, a paciência, a mansidão, o espírito de perdão, a vontade de perdoar aqueles que nos ofendem. Nós deveremos ter a nossa vida recheada e decorada de boas obras. Por quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Queridos, Jesus Cristo pousa para ser reproduzido em cada um dos seus discípulos. Por isso, queridos, nós lemos em Colossenses capítulo 3. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, e vamos ver os versos 1 até o verso 17. Colossenses capítulo 3 e os versos 1 até o verso 17. Aqui nós lemos: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Em que se concentra a sua mente, os seus pensamentos, suas afeições? Em que você concentra suas energias? A Bíblia está dizendo: pense nas coisas que são de cima. Tire os olhos da terra. O verso 3:
porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já morremos para as coisas deste mundo, e a nossa vida está em Cristo Jesus. Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Precisa haver uma mortificação diária, ou seja, uma morte diária dos nossos membros. Que morra em mim e em você os desejos da prostituição. Estes desejos existem no homem carnal, na mulher carnal, mas que morra em você e em mim os desejos da prostituição, os desejos da impureza, os desejos do apetite desordenado, do comer a toda hora, do comer a tudo que dá desejo de comer. Que morra em você e em mim a vil concupiscência, a avareza, porque todas estas coisas pertencem aos filhos da ira, aos filhos da desobediência, mas nós somos os filhos da obediência ao nosso Deus. Mas agora despojai-vos também de tudo. Despojai-vos da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Queridos, Cristo nos salva. Isto se chama justificação pela fé em Cristo. Mas Cristo também nos santifica. Isto se chama santificação pela fé em Cristo. É impossível Jesus Cristo justificar e não santificar. Depois de salvos em Jesus Cristo, seremos santificados em Jesus Cristo. E a santificação é uma obra que dura a vida toda. Quando a mente de Cristo nos é comunicada, quando os traços de caráter de Cristo nos são comunicados. Na justificação pela fé, Jesus Cristo nos liberta da penalidade do pecado. Mas agora, durante a santificação, que dura a vida toda, Ele nos liberta do poder do pecado. E na glorificação, quando Cristo voltar, Ele vai nos libertar da presença do pecado, porque o corpo mortal será revestido da imortalidade. O que é corrupto será revestido da incorruptibilidade. E o verso 13, suportando-vos uns aos outros. Existe tolerância com os erros dos outros. Existe tolerância para com aqueles que são diferentes de nós. Por isso diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Os que nos ofendem, nós perdoamos. Este espírito de perdão é colocado por Deus em nosso coração. Quando eu nego perdão para alguém, eu estou negando perdão para mim mesmo, porque quando eu pedir perdão para Jesus, Ele não vai me perdoar, porque eu não perdoei o meu irmão. E o verso 15, a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Sejam agradecidos. Deus tem duas moradas, uma no céu e outra no coração agradecido. Queridos, não existe um sermão mais poderoso do que a vida de um cristão que sabe amar e é amável. Na parte de quarta-feira, unidade em meio à diversidade. Em Romanos capítulo 14 e capítulo 15. São dois capítulos da carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo trata de questões que estavam dividindo profundamente a igreja cristã na cidade de Roma. Ele encorajou os romanos a mostrar tolerância e paciência uns para com os outros. A serva de Deus, Ellen White, disse: não devemos esperar que todos na igreja concordem a respeito de todos os pontos de interpretação e de todos os textos bíblicos. Queridos, nós deveremos estar unidos nos pontos essenciais. Romanos capítulo 14 e 15 mostram que só é possível viver em harmonia dentro da igreja quando nós temos tolerância uns com os outros. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14. Aqui nós lemos Romanos capítulo 14, versos 1 em diante. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas.
Alguém que você considera enfermo na fé, alguém que esteja fazendo algo que você considera errado, recebei-o não em contenda sobre dúvidas. Verso 2: porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. Paulo não está definitivamente falando em Romanos capítulo 14 de vegetarianismo contra um regime cárneo. Paulo não está falando sobre este assunto. Qual é o assunto tratado aqui por Paulo em Romanos capítulo 14? Paulo está falando de pessoas cristãs que tinham uma consciência muito sensível, muito escrupulosa, e eles se negavam a comer as carnes que eram servidas nas refeições comunitárias. Na igreja de Roma, certamente existiam cristãos que, por escrúpulo, eles se negavam a participar das refeições comunitárias, porque eles não sabiam como estas carnes tinham sido preparadas, eles não sabiam de onde tinham vindo aquelas carnes, se eram carnes que tinham sido sacrificadas aos ídolos, porque muitas das carnes compradas nos açougues, elas tinham vindo dos templos pagãos. Carnes que tinham sido sacrificadas aos ídolos, os sacerdotes vendiam para os açougues para fazer dinheiro. E as pessoas que compravam estas carnes não sabiam se tinham sido sacrificadas aos ídolos ou não. Muitos cristãos na igreja de Roma tinham este cuidado de não comer as carnes sem saber a origem. Estas pessoas se alimentavam somente de legumes nas refeições comunitárias da igreja. Paulo não está falando aqui de animais imundos condenados lá no livro de Levítico, capítulo 11. Não, queridos. Paulo está falando de carnes que eram permitidas serem comidas, permitidas pela palavra de Deus, porém eram carnes que provavelmente tinham sido sacrificadas aos ídolos antes de serem vendidas para o açougue. Portanto, quando nós lemos o capítulo 14 de Romanos, não deveremos ter em mente vegetarianismo contra regime cárneo. Este não é o ponto do apóstolo Paulo. Aqui no verso 2, quando Paulo diz, porque um crê que de tudo se pode comer, não deve ser entendido que existiam pessoas cristãs na igreja de Roma que comiam de tudo, que comiam porco, que comiam cobra, que comiam qualquer carne imunda. Não é isto que Paulo está dizendo. Nós sabemos muito bem que Paulo, nem Pedro, os apóstolos de Jesus, eles não comiam carnes de animais imundos. Em Atos capítulo 10, na visão que Deus deu para Pedro, Pedro disse claramente em Atos capítulo 10 e o verso 14, Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pedro, Paulo, todos os apóstolos não comiam porco, não comiam cobra, não comiam animais imundos. Romanos 14, verso 3, o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quando nós lemos este verso, tendo esta compreensão, fica claro, queridos, nós precisamos ter tolerância uns para com os outros. Os animais imundos, cuja carne era imprópria para ser comida, conforme diz lá em Levítico capítulo 11, é uma lei que vale para o Antigo e para o Novo Testamento. Por quê? O que era imundo e impróprio para ser consumido no Antigo Testamento continua sendo imundo hoje. Hoje, muito mais impróprio do que no passado. O apelo de Paulo em Romanos capítulo 14 é para que sejamos tolerantes em pontos que não são princípios. Por isso Paulo diz no verso 4, quem és tu que julgas o servo alheio? Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Paulo também não está falando de guardar o sábado, o sétimo dia da semana, ou guardar o domingo. Esse não é o ponto em discussão aqui pelo apóstolo Paulo. Nós sabemos muito bem, através de Atos capítulo 13, Atos capítulo 17, Atos capítulo 18, que Paulo guardava o sábado. Todos os sábados ele estava na sinagoga pregando o evangelho. Nós sabemos, através de Lucas capítulo 4, verso 16, que Jesus guardava o sábado. Nós sabemos que os discípulos e as discípulas de Jesus guardavam o sábado, porque Lucas capítulo 23, versos 53 a 56, menciona que eles continuaram guardando o sábado, mesmo depois da morte de Jesus na cruz. Portanto, queridos, aqui Paulo não está falando sobre guardar ou não o sábado. Muitos cristãos gentios, que nunca tinham praticado ou guardado as festas judaicas, as 7 festas judaicas, que constam lá em Levítico capítulo 23.
Em Levítico 23 diz que existiam 7 festas. A Páscoa no dia 14 de Nisan, os pães asmos que começavam no dia 15 de Nisan, a festa das primícias que eram no dia 16 de Nisan, a festa do Pentecostes que eram 50 dias depois das primícias, a festa das trombetas que começava no primeiro dia do 7º mês e durava 10 dias, a festa da expiação, Yom Kippur, que era no dia 10 do 7º mês, e a festa dos tabernáculos, conhecida como a festa da colheita, que durava do dia 15 até o dia 22 do 7º mês. Estas 7 festas tinham dias que eram feriados, que eram sábados cerimoniais, que ninguém trabalhava. Queridos, mas não era exigido dos gentios cristãos a prática destas festas, de guardar estes dias de festas, de observarem estes sábados cerimoniais da lei de Moisés. Paulo não está falando do 7º dia da semana da lei de Deus, do 4º mandamento da lei de Deus, queridos. O 4º mandamento da lei de Deus que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Lá em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, este sábado veio do Jardim do Éden. Quando Deus criou a terra, numa semana literal de 7 dias, Deus estabeleceu o 7º dia como um dia santo, um dia abençoado, um dia de descanso. Portanto, não pertence aos judeus. O 7º dia não pertence à lei de Moisés, pertence à lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus. E o objetivo de Deus para o sábado é para toda a humanidade. É válida tanto no Antigo como no Novo Testamento e no novo céu e na nova terra. Porque em Isaías 66, versos 22 e 23, diz que no novo céu e na nova terra que Deus criará, nós estaremos adorando a Deus de um sábado até outro sábado. Portanto, isto permanece por toda a eternidade. Paulo, aqui em Romanos capítulo 14, quando menciona no verso 5 que um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias, está falando das 7 festas judaicas que os judeus cristãos continuavam praticando, mas não era exigido dos cristãos gentios praticar. Por isso, no Concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, foi feito o decreto para não exigir dos gentios a prática de tais festas. Porém, na igreja de Roma, muitos estavam criticando aqueles que não praticavam e não respeitavam os dias de festas da lei de Moisés. Fica claro, através do argumento de Paulo aqui, que nós deveremos ser tolerantes com aqueles que pensam diferente, mas não estamos negociando aqui nenhum princípio, mas tolerância em pontos que não são essenciais. Paulo não está dizendo que tanto faz guardar o sábado como o domingo, porque a Bíblia diz claramente em Ezequiel capítulo 20, verso 12, que o sábado é o sinal que Deus colocou entre ele e o seu povo, para que todos saibam que Deus é quem nos santifica. Na parte de quinta-feira, unidade na missão. Precisamos nos unir na missão que Deus nos deu. Que missão é esta? Revelar Jesus ao mundo. Mostre Jesus ao mundo. Jesus disse em Atos capítulo 1 e o verso 8. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A missão dada por Jesus é que você e eu sejamos testemunhas dele em todos os lugares, onde quer que formos. Devemos levar conosco Jesus e mostrar aos outros quão precioso é o nosso Salvador. Queridos, nesta missão dada por Jesus Cristo, precisa haver unidade. E aqui em Atos capítulo 1, verso 14, nós lemos: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Para cumprir esta missão dada por Jesus, precisa haver perseverança unânime. E ainda Atos capítulo 2 e o verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Unidade na missão. Eles perseveravam unânimes. Não é cada um por si e Deus por todos. Não. Nós estamos trabalhando juntos, de mãos dadas, pregando as mesmas doutrinas fundamentais, amando e obedecendo o mesmo Jesus Cristo, os mesmos mandamentos que ele escreveu com seu próprio dedo,
escrevendo em 2 tábuas de pedra, preparando-nos para a volta de Jesus Cristo e mostrando ao mundo quão breve e quão próxima está a volta de Jesus Cristo. Os 10 dias no cenáculo não foram gastos em críticas, em acusações, mas em oração, em confissão, em reconciliação, pedindo perdão um para o outro e pedindo o batismo do Espírito Santo. Por isso, no final dos 10 dias, quando se completaram 50 dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo foi derramado, foi a chuva temporando o Espírito Santo. E grande foi o resultado da chuva temporando o Espírito Santo. Grande e maior será o resultado da chuva serôdia do Espírito Santo prometida para os nossos dias, queridos. Nós estamos esperando a chuva serôdia do Espírito Santo para os nossos dias. Será maravilhoso o resultado, porque não serão 3.000 convertidos num dia, serão 3 milhões convertidos num dia, como resultado da chuva serôdia. Queridos, os apóstolos foram batizados pelo Espírito Santo porque eles estavam unidos na missão, a missão de preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Você e eu estamos unidos também nesta missão. Mostre Jesus ao mundo, não em palavras, mas pela vida que você vive. O cristianismo é mais do que um código de crenças. O cristianismo é uma vida que representa Jesus aqui e agora. No livro Obreiros Evangélicos, na página 29, nós lemos: o mundo necessita ver nos cristãos hoje uma evidência do poder do cristianismo. O cristianismo não é somente uma religião. Cristianismo é uma vida, a vida de Jesus. Ele viveu aqui, nos deixou o exemplo, enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo ajude a mim e a você a vivermos a vida de Jesus. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 615, nós lemos: Jesus Cristo pousa para ser retratado em cada um dos seus discípulos. Cristo pousa na minha frente, na sua frente, para ser contemplado, para ser assimilado. Pela contemplação de Cristo, seremos transformados à semelhança dele. O Senhor deseja que o seu povo manifeste, pela vida que vive, as vantagens do cristianismo sobre o mundanismo. As pessoas ansiosamente olham para você e para mim, procurando descobrir que vantagem eu terei em ser cristão. Que vantagem eu terei de pertencer à igreja que esta pessoa pertence? Queridos, as vantagens são muitas. Com anelante desejo, Cristo aguarda ver-se a si mesmo manifestado na sua igreja. Conselhos a pais, professores e estudantes, páginas 291 e 292. E ainda no mesmo livro, Conselhos a pais, professores e estudantes, na página 292, Deus fala assim: quando o caráter de Jesus for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele, Jesus, virá para reclamar os seus. Queridos, Jesus está esperando que o caráter dele seja revelado na sua e na minha vida. Um rosto para Jesus. Mostre Jesus para o mundo. E no livro Ciência do Bom Viver, página 143, nós lemos: o mundo necessita atualmente daquilo que tem sido necessário há 1900 anos, a revelação de Jesus Cristo. Pode você? Posso eu? Podemos nós mostrar Jesus ao mundo? Que Jesus Cristo derrame sobre você o Espírito Santo e que você e eu sejamos o rosto de Jesus para as pessoas. Deus te abençoe, meu querido irmão. Amém.